Fala galera, firmeza? Então, hoje nós teremos a nossa aula sobre lançamento horizontal. Show? E o lançamento horizontal, ele é simplesmente eu jogar um objeto em um determinado local, aonde ele comece o movimento dele apenas tendo a velocidade horizontal. Como que é isso? Olha o desenho aí, pensa um índio com arco e flecha. Na hora que ele vai soltar a flecha, e se ele tiver com a flecha horizontal, ou seja, paralela com o chão, na hora que ele solta a flecha sai só com velocidade para frente. Porém, com o tempo, por causa da gravidade, essa flecha vai caindo, tá? Isso acontece com vários objetos aí no nosso dia a dia. Beleza? Então, é um movimento bem comum que nós vamos estudar. Para começar, tá? Eu queria que vocês dessem uma olhada no vídeo que vai entrar aí agora. No experimento a seguir, usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, 2 bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as 2 bolas e acionando o martelo, iremos lançar as 2 bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas 2 bolas, ou seja, as 2 bolas caem com a mesma aceleração. Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as 2 chegam juntas na mesa. Da hora, né? Então, com o vídeo, o cara conseguiu jogar uma bolinha aí de ping-pong para frente e soltar ela, ou seja, abandonar ela de uma certa altura ao mesmo tempo. Da hora que você consegue ver que, independentemente do movimento ter ido para frente ou não, a forma que elas caem é igual. E aí é isso que a gente vai analisar nesse movimento. Nós vamos simplesmente interpretar esse lançamento horizontal como se fosse um movimento onde um objeto cai, ok? E ao mesmo tempo se move para frente. Então a gente separa esse movimento em 2 partes. Mas vamos pensar aqui agora. Se eu solto uma bolinha daqui de cima, essa bolinha escorrega por esse escorregador aqui, e ela vai, anda e chega aqui na beira da minha mesa, tá? Na hora que ela sai daqui, na hora que ela chega aqui na ponta e ela sai dela, ela está saindo com uma velocidade apenas na horizontal. Ou seja, ela só tem velocidade aqui para frente. Por quê? Porque é a velocidade que ela tinha quando ela estava se movendo pela mesa. Ok? Essa velocidade nós vamos chamar de velocidade inicial, que ela vai ser a velocidade horizontal, que eu vou chamar de VH, poderia chamar de VX também, tá? Essa velocidade vai fazer com que o corpo ande para frente. Show? Porém, na hora que ela sai daqui, ela tem velocidade para baixo? Não. Ela está simplesmente com essa velocidade para frente. Aí o que acontece? Essa bolinha anda para frente, mas aí ela começa a cair. Por quê? Eu tenho a gravidade agindo nesse movimento. Então, enquanto ela anda para frente, ela vai caindo também. E aí chega aqui no chão, tá? Então, olha que legal. Essa velocidade para frente fica constante durante todo o movimento. Vou chamar de VH. Por que fica constante? Porque não tem nada que faça ela mudar. Ok, professor. Se tiver o ar não vai atrapalhar? Vai, o ar atrapalha. Mas os exercícios costumam desprezar essa resistência que o ar dá. Beleza? Para frente ela vai ficar com a mesma velocidade, mas para baixo essa velocidade vai aumentando. E por que essa velocidade para baixo aumenta? Vou chamar de V, velocidade na vertical. Tá? Por que ela aumenta? Porque eu tenho no movimento todo uma aceleração para baixo, que nós chamamos de aceleração da gravidade, que vale 9,8
mas que nós aproximamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, o que acontece? O corpo vai caindo, aumentando essa velocidade, mas para frente a velocidade fica constante. Então, esse movimento a gente já percebeu aí que a gente pode separar em dois e simplesmente, se eu souber a altura que esse corpo cai, eu consigo descobrir quanto tempo ele leva para cair também. Descobrindo quanto tempo ele leva para cair, eu posso saber o quanto que ele anda para frente. Então, essas duas variáveis elas são bem importantes, tá? Mas nós vamos separar o movimento em dois. Como que a gente separa o movimento em dois? Na vertical, esse movimento vai ser um MRUV. Aquele movimento em que o corpo muda a velocidade. E aí o que acontece? Quais equações que eu tenho para descrever esse movimento? Eu tenho as equações do MRUV. S é igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Aí o que acontece? O S você substitui pela altura. A velocidade inicial, aqui ele vai começar com 0. Nem sempre, tá? Ele pode ser arremessado para baixo, mas depois a gente vê isso. E a aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Eu posso ter V é igual a VO mais A vezes T. V vai ser a velocidade final com que ele chega. O A, a gravidade, o tempo que ele leva para cair. E por fim, V ao quadrado é igual a VO ao quadrado mais 2A delta S. Ok? Onde o A também é a gravidade e o delta S é a altura que ele caiu. E na horizontal, como é que fica? Na horizontal, eu tenho um movimento que é um MRU. Se é um MRU, essa velocidade fica constante. E aí qual a equação que eu tenho? Apenas a equação do sorvete. S é igual a SO mais V vezes T. Beleza? Tá, vamos fazer um exercício para entender, tentar aplicar essa teoria aqui num exercício bem legal. Show? Olha lá. Se eu tiver um exercício assim, por exemplo, tá? Aonde um corpo, ele está descendo, igual o desenho anterior, ele está descendo de uma rampa, ele chega na beira de uma mesa, e nessa mesa ele é arremessado aqui para frente, tá? Se essa mesa tiver numa altura de 1,8 metros, essa massa que está descendo aqui tiver 200 gramas, e a velocidade inicial dele for de 2 metros por segundo, ele pede, esse exercício aqui, para você calcular qual é o alcance, qual é a distância que essa bolinha cai do pé da minha mesa. Como é que eu vou fazer isso? Como eu acabei de mostrar. Eu vou separar esse exercício em dois. Eu vou analisar como se fosse uma bolinha caindo, que ao mesmo tempo se move para frente. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos pensar assim, ó. Na horizontal, que é onde eu quero encontrar essa distância aqui, tá? Ele vai estar no MRU. O que ele vai fazer na horizontal? Na horizontal é bem simples. A bolinha sai de um ponto, se move o movimento todo para frente com uma velocidade de 2 metros por segundo. Porque essa velocidade que ele saiu. Quando ele estiver aqui, vai ter a mesma. Quando ele estiver aqui, vai ter a mesma também, tá? E se desloca por quanto? Por uma distância d. Então aqui ele vai se deslocar uma distância d. Beleza, se é MRU eu só tenho uma equação para relacionar. S é igual a SO mais V vezes T. Se eu falar que o corpo começou aqui, ó, e a posição inicial for 0, a minha posição final vai ser esse D, que é o quanto ele andou. Se aqui fosse 1, D mais 1. Se aqui fosse 3, D mais 3. E assim tanto faz, mas fica bem fácil colocar 0 e D, que fica melhor. Então aqui no lugar do S eu vou colocar D, do SO eu vou colocar 0, da velocidade eu sei que é 2 e vou multiplicar por T. Acontece que eu chego nisso aqui, ó. D é igual a 2 vezes T. E aí, o que eu faço? Por quê?
Eu quero encontrar o D, mas está faltando tempo. E na horizontal esgotou as minhas equações, eu não tenho outras para usar. Aí o que eu vou fazer? Sim, vou recorrer à vertical. Então aqui na vertical. Vertical qual que é o tipo de movimento mesmo? Isso. MRUV. Se na vertical é um MRUV, eu tenho outras equações para descrever. E é aí que eu vou tentar achar esse tempo, que é o tempo que ele vai levar para sair daqui e vir até aqui. Mas que é o mesmo tempo que ele leva para sair daqui e chegar aqui embaixo também. Então a bolinha que está aqui, na vertical, ela simplesmente vai cair uma altura h. A velocidade inicial dela vai ser 0, porque para baixo ela não tem velocidade nenhuma. A posição inicial é 0, a posição final é h e a gravidade aqui para baixo vai ser a aceleração que ele vai ter nesse movimento. Então eu quero achar o tempo. Eu tenho duas equações que relacionam o tempo. O sorvetão e o V é igual a VO mais A vezes T. Tá? Se eu tenho essas duas, para eu achar o tempo com a segunda, eu precisaria ter a velocidade final. Coisa que eu não tenho, só tenho a velocidade inicial. Mas a primeira, ela relaciona o tempo com a posição. E essa posição, que é a altura, o SO vai ser 0. A velocidade inicial vai ser 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. A aceleração vai ser a gravidade. O tempo é o que eu quero descobrir. E aí eu jogo nessa equação e já era. O H é 1,8, o G é 10, o T ao quadrado sobre 2. Agora, matemática. Pegar esse 2 e multiplicar para lá, vai dar 3,6, é igual a 10 vezes t quadrado. Pô, professor, fiquei sem espaço. Sobe aqui. Vou passar o 10 dividindo. Vai ficar 3,6 dividido por 10, ou seja, 0,36 é igual a t ao quadrado. O que eu faço agora aqui? Tiro a raiz. Vai ficar que t é igual a raiz de 0,36. E aí, pensar nisso é um pouquinho chato. Porque você tem que pensar qual número que vezes ele mesmo dá 0,36. E aí, o número que dá isso é o 0,6. Então, ou seja, para cair daqui de cima até aqui embaixo, ele leva 0,6 segundos. Tá, mas por que eu fiz isso? Fiz isso porque o tempo era o que estava faltando para eu descobrir a distância. Então, vou pegar esse tempo e vou jogar aqui. E aí a minha distância vai ser D é igual a 2 que multiplica 0,6. Logo, o meu D vai dar 1,2 metros. Então olha que legal, se o corpo cair de uma altura de 1,8 metros, ele anda 1,2 metros para frente. Show? Não, nossa, é verdade, o exercício deu. A massa no enunciado a gente não usou. A gente não vai usar. A massa não influencia nesse tempo de queda. A gente já viu isso nas outras aulas, tá? A massa ela não influencia em como o corpo cai, se eu desprezar o ar. Ou seja, se eu não pensar na resistência do ar, independentemente da massa, a resposta vai dar a mesma. Então, no enunciado que tiver massa, a massa está aí apenas para te distrair. Show? Então é isso, galera. Espero que tenham aproveitado e até mais.